Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de cromatografia em papel. Na verdade, é uma continuidade, né, da aula de cromatografia. A gente fez uma introdução sobre cromatografia e agora nós vamos ver cada uma específica, tá? Então, nós vamos começar com a cromatografia em papel. A cromatografia em papel, ela é uma cromatografia planar, tá? E hoje nós vamos ver todos os detalhes desse tipo de cromatografia. Então, a cromatografia em papel, ela é a mais simples que se pode ter. Ela pode até ser feita em casa. Se você der uma olhada na internet, você acha inúmeros experimentos que você pode fazer com cromatografia em papel dentro da tua casa, utilizando esses filtros de papel que nós temos, tá? Então, ela é sempre líquido-líquido, tá? Então, você vai ter o líquido, né, que contém a sua amostra. Ele é uma fase e ele vai ser colocado e suportado sobre um pedaço de papel, tá? Então, vai ser suportado na celulose. E aí, você tem a fase móvel, joia? E aí, o que acontece? A fase móvel começa a subir aqui no papel com o passar do tempo, promovendo a separação das substâncias. Então, olha só, aqui nós tínhamos 3 manchas, né? E aí nós percebemos que ao final, cada uma haviam 2 componentes, não é? Para cada amostra, na verdade, existiam 2 componentes que davam aquela primeira coloração. Então, teve ali a separação dos corantes. E aí aqui a gente consegue ver, ó, que as manchas elas têm distâncias diferentes, não é verdade? Para cada um. Então, ela é a mais simples que se pode existir e a mais fácil de fazer, tá? Ela foi desenvolvida por Cousden, Gordon e Martin em 1944. Não é muito antiga, ela é recente, né? Não tem nem 100 anos. Ela é bem simples, ela é muito utilizada hoje ainda, principalmente para fins pedagógicos, né? Que nem nós que estamos estudando, a gente pode fazer para aprender como é que manipula, como que se tira dados, não é? E o legal é que ela usa pouquíssima quantidade de amostra, tá? Para que ela é usada? Ela é usada na separação e na identificação de compostos, corantes principalmente. Nós podemos fazer corante de canetinha, corante de planta, tá? Nós podemos utilizar elas para aprender mesmo a manipular um cromatograma, como que funciona, como que são as manchas, para saber mesmo fazer. Em alguns casos, ela pode ser utilizada ainda para acompanhar o progresso de reações químicas. Só que quando você vai falar de reações químicas, você precisa entender que muitas vezes ela não é colorida a resposta. Então, você precisa usar reveladores, que são substâncias mais caras. Então, no nosso caso, nós vamos usar para quê? Separar e identificar compostos coloridos, pigmentos, ok? E como que é um cromatograma? A gente chama de cromatograma a análise, tá? Funciona assim. Existe uma linha que se chama linha de aplicação da amostra. Todas as vezes que você for aplicar a amostra, você tem que tomar cuidado com um ponto. Qual ponto é esse? Você não pode deixar que a fase móvel chegue aqui na amostra. Então, a linha da aplicação da amostra, ela tem que ser sempre acima da linha da fase móvel, porque senão você dissolve. Ocorre a dissolução da sua amostra na fase móvel, tá? Então, a linha da aplicação, esse primeiro ponto se chama linha de aplicação da amostra. Ela tem que ser sempre superior à linha da fase móvel. Então, a linha da fase móvel, ela tá sempre aqui embaixo, ok? E aí, você segue com a frente do solvente. Então, o solvente vai passando pelo papel, promovendo a separação das amostras e tem um fim. Ele chega ao fim, que é quando você tira o papel de dentro da fase móvel. Olha só, aqui, olha onde está a frente da fase móvel, olha a aplicação das manchas, das amostras. Aí aqui o solvente está aqui, ó, essa é a frente do solvente, certo?
ele vai fluir mais um pouco e depois esse papel vai ser tirado. Esse máximo aqui é aonde chegou o máximo da frente do solvente. Então, aqui nós temos uma distância da linha de aplicação da amostra até onde foi a frente do solvente. E nós também temos uma distância para cada amostra que foi separada, cada componente que apareceu durante a análise, ok? Então, veja bem, aqui nós temos a distância da amostra A, que é a linha de aplicação até onde foi a amostra A. Aqui nós temos para B, da linha de aplicação até onde chegou a B. E aqui nós temos a C, a linha de aplicação até onde chegou a C, ok? Então, com isso, nós conseguimos um parâmetro muito importante, que é chamado de RF. O RF, ele é um parâmetro numérico que é dado pela distância que a mancha da amostra percorreu pela distância da frente do solvente. Então, vai ser medido mesmo. Você pega o papel, pega uma régua e mede em centímetros. Como é centímetro por centímetro, RF não tem unidade. O que o RF significa? Maior valor de RF significa que andou demais na placa. Menor valor de RF significa que ficou mais retido, certo? Aqui na fase estacionária. Então, olha que legal. Mais retido na fase estacionária, mais afinidade pela fase estacionária. Menos retido pela fase estacionária, mais afinidade pela fase móvel, tá? Então, os menores valores de RF significa mais afinidade pela fase estacionária. Os maiores valores de RF significam mais afinidade pela fase móvel, tá? Nós nunca vamos encontrar um RF no valor de 1. Por quê? Porque se nós tivermos um RF no valor de 1, ou seja, a distância da amostra é igual à distância do solvente, significa que a gente precisa mudar o solvente. Porque a gente tem que ter uma parte da frente do solvente sem separar a amostra. Tá? Então, a gente acaba mexendo na polaridade, a gente tem que mexer na polaridade do solvente, tá? Para poder haver uma parte em que o solvente vai sozinho, sem nenhuma amostra, tá? Então, dificilmente a gente vai ter um RF de 1. Porque um RF de 1 significa que aquele solvente não foi capaz de deixar de separar totalmente a amostra. A gente vai mudando. Olha aqui, né? A gente percebe nessa separação que já tem uma frente de solvente aqui sem nenhum componente. Então, a gente já pode tirar esse papel aqui da corrida cromatográfica. Tá bom? Gente, esse RF é um dos maiores, dos parâmetros mais importantes, porque a gente analisando ele, tem muita amostra, pigmentos, que tem um RF tabelado. Então, você está descobrindo um novo composto, você faz uma cromatografia de papel simples, seguindo um protocolo, claro, seguindo uma composição de fase móvel, seguindo o papel igual, uma extração da amostra como da literatura, você consegue comparar e descobrir um novo composto, tá? Então, é super importante o RF no contexto, ok? Que tipo de análise é feita? Normalmente, a mais usada é a análise qualitativa. Pode fazer quantitativa? Pode, mas nós vamos ver os probleminhas que aparecem. Então, uma análise qualitativa vai ser assim, o meu pigmento é, vou dar exemplo aqui, caroteno. O meu pigmento é clorofila. Exemplo, tá? Ela é realizada, análise qualitativa, em função da cor e do RF. Tá? Por quê? Porque, como eu estava falando, existem RFs que são tabelados, tá? Então, você sabe que aquela substância dá aquele RF. Também qualitativa, porque nós podemos usar padrão. Então, a gente põe uma mancha da nossa amostra, uma, duas manchas de padrão. E aí, a gente consegue comparar. Nossa, a minha amostra tem essas duas substâncias, né? Eu consigo comparar, tá? E se a substância for desconhecida, o que a gente consegue fazer? É um papel. A gente consegue cortar a mancha, tá? Colocar de novo num solvente e analisar por UV-Vis, que nem uma técnica que a gente já conhece, né? UV-Vis, a gente sabe que tem
muitos comprimentos de ondas de várias substâncias tabeladas, então a gente consegue fazer isso também, tá? Então, a análise qualitativa para identificar qual é mais fácil do que a análise quantitativa. Por quê? Ah, vamos comparar por padrão de cor, mas você tem um erro de mais ou menos 20%, então o erro é muito grande. Ah, eu vou comparar a intensidade da cor. Não dá, tá? A área da mancha, a gente pode pegar as áreas das manchas, cortar, pesar e fazer um gráfico das quantidades de substância presente na mancha. Mas olha a dificuldade. Às vezes você não tem a balança, né? A análise densitométrica, você vai pegar um densitômetro e vai fazer a medida da intensidade da cor, né? Então é muito difícil você fazer uma análise quantitativa, tá? Para determinar. Por cromatografia de papel, existe como, mas é mais difícil. E se você extrair a substância? Beleza, você pode extrair a substância, aí você pode fazer uma leitura no espectrofotômetro, não é? Aí a gente tem que fazer o quê? Uma curva de calibração, tá? Ou então a gente vai usar outro método, uma microtitulação, microgravimetria. Mas assim, é muito mais complexo do que você fazer uma análise qualitativa. Imagina uma microtitulação, você tem que ter uma micropipeta. Olha a dificuldade do equipamento. Uma micropipeta, ela vai jogar microlitros no meio, tá? Então, é melhor nós ficarmos com a cromatografia em papel sempre na questão da análise qualitativa, tá? No nosso caso, nós vamos trabalhar só com a análise qualitativa, ok? Quais são as principais vantagens e desvantagens da técnica de cromatografia de papel? Bom, principal vantagem, ela é de baixo custo. Um filtro em casa você analisa. Com água da torneira você analisa. Com álcool de supermercado você analisa. Então ela é de baixo custo, tá? Ela é uma técnica muito simples. Ela não requer instrumentação sofisticada. Você tem que ter tesoura e papel, né, de filtro e uma caneta para medir os RFs e tudo mais, tá? Só que ela é bem simples. Para nossa finalidade, que é pedagógica, ela é fantástica. Qual que é a desvantagem? Uso limitado. Então, não é para todas as substâncias que você pode usar. Normalmente, você vai usar para fazer análise de pigmentos de plantas, de tinta de canetinha, essas coisas, tá? Alargamento da banda. Nós vimos aqui, olha como a banda se alarga, tá vendo? Esse alargamento aqui, ele é uma desvantagem. Por quê? Para a gente bem medir o RF, seria melhor uma bolinha muito bem estabelecida. Agora aqui, além das bandas alargarem, olha aqui, onde que você vai medir o RF nessa aqui? Quantas são aqui? Uma substância só? Essa aqui, ó, é a melhor que a gente tem. Melhor resolução. Aqui, onde que eu vou medir o RF? Tá entendendo? Então, isso é uma grande desvantagem. Claro que existem amostras que ficam exatamente assim, mas essa é uma desvantagem, né? O alargamento da banda. Outra, pouca alternativa de revelador. O que que é isso? Se você tá fazendo... O que que é o revelador? Ele vai revelar o que está ali analisado. Então, se você está fazendo uma análise cromatográfica e você tem ali uma amostra colorida, facilmente você vê. Mas e se a amostra é incolor? Você tem que revelar. Normalmente a gente revela com vapor de iodo, tá? E aí você precisa ver, borrifar o revelador, colocar numa cuba de revelação. Então nós temos poucas alternativas, levando em conta que o revelador pode ainda reagir com a celulose. Então ela tem bastante desvantagem também. Para que ela é usada? Gente, para fins pedagógicos. Basicamente isso. Ok? Então vamos lá, vamos aqui praticar um pouquinho, né, do que é a cromatografia e das análises. Então imagina só, 3 compostos A, B e C foram separados por cromatografia de papel. E as seguintes distâncias a partir do ponto de injeção, ali de onde você dá a aplicação da amostra, tá? A partir do ponto de injeção das manchas foram determinadas. Então, o que ele fez? Ele fez a análise. Vamos de novo. 3 compostos foram separados por cromatografia. E as seguintes distâncias, a partir do ponto de injeção das manchas, foram determinados.
composto A, 2,5 centímetros. Composto B, 7,5 centímetros. Composto C, 10 centímetros. Solvente, 15 centímetros. Determine o RF das manchas e comente sobre a solubilidade dos compostos. Então, o RF ele vai ser a distância percorrida pela amostra dividida pela distância percorrida para a frente do solvente, para cada uma das substâncias que foi separada da nossa amostra. Então, fica como? O RF de A, 2,5 por 15, dá 0,17. O RF da amostra B, 7,5 divididos por 15, o RF de 0,5. O RF de C, 10 divididos por 15, 0,67. Então, os maiores valores de RF, maior afinidade pela fase móvel, tá? Então, C tem mais afinidade pela fase móvel, depois B, depois A, tá? Os menores valores de RF, mais afinidade pela fase estacionária. Aqui tá o contrário, tá? Aqui é a afinidade pela fase estacionária. A maior que B, maior que C. Afinidade pela fase móvel. C maior que B, maior que A, por causa dos valores de RF. Então, o valor de RF alto, ele ficou mais tempo percorrendo a análise. Ok? Outra. Cátions inorgânicos podem ser separados por cromatografia em papel de acordo com a habilidade de formar complexos com íon cloreto. Para a separação, uma solução de ácido clorídrico em acetona foi utilizada como fase móvel, sabendo que as solubilidades relativas dos seguintes cloretos em ácido clorídrico concentrado são: cloreto de cobre maior que o de cobalto, maior que o de níquel. Qual a ordem da eluição? Justifique. Veja. Aquela substância que tiver maior afinidade pela fase móvel vai ficar mais na fase móvel. Aquela que tiver menor afinidade pela fase móvel vai ficar na fase estacionária. Então, veja, nós temos uma fase móvel que contém ácido. Então, o cloreto de cobre vai querer ficar no ácido. Mais do que o de cobalto, mais do que o de níquel. Então, o cloreto de níquel é o primeiro que quer ficar na fase estacionária, porque ele tem menor afinidade por ácido clorídrico. Ok? Então, se nós fôssemos ver aqui o nosso cromatograma, a amostra está aqui, vamos supor, né, que nós teríamos 3 manchas, a primeira do níquel, a segunda do cobalto, a terceira do cobre. Então, a ordem da eluição, quem vai sair primeiro? O cloreto de cobre. Né? O cloreto de cobre aqui, ó, ele é o mais aqui em cima. Se por um acaso aplicou aqui, esse fosse tirar da análise, ele ia sair primeiro. Por quê? Porque ele gosta mais da fase móvel. O níquel ia ficar mais preso, ele seria o último a sair. Certo? Então, quanto maior a afinidade pela fase móvel, maior, né? Eu gosto da fase móvel, vou aqui. Gosto da estacionária, vou ficar mais preso aqui na fase estacionária. Tá? Então, por exemplo, assim, eu tô aqui em cima, meu RF é grande. Olha onde está a linha do solvente, olha a linha de aplicação. Aqui, RF pequeno. Eu tenho pequeno valor de RF, eu tenho mais afinidade pela fase estacionária. Eu tenho grande valor de RF, eu tenho mais afinidade pela fase móvel, tá? Então, o que a gente pode dizer? Quanto maior a afinidade pela fase móvel, é menor ou maior o RF? Quanto mais afinidade pela fase móvel, é maior o RF, tá? Então, ó, a gente bota um X aqui, certo? É maior. Se eu tenho que definir, é menor ou é maior? Eu tenho afinidade pela fase móvel, eu vou percorrer bastante. Então, é maior o RF,
Tá joia? Belezinha? Então, por isso que a ordem é o cloreto de cobre aqui, o cobalto no meio e o níquel mais agarradinho, porque ele tem menor afinidade pela fase móvel, ok? Então, isso aqui era o que eu precisava dizer para vocês sobre cromatografia de papel. Tem uma atividade, tá? Lá na nossa sala de aula e me procurem se tiverem dificuldade de fazer as análises e tudo mais, ok? Bons estudos!